O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a Semana Santa do Advento, de preparação para o Natal, e nós estamos às portas do Natal. E a liturgia de hoje nos apresenta esses 2 exemplos de gratidão. Nós temos aqui uma relação entre a primeira leitura de Ana, que com um coração repleto de gratidão entoa uma ação de graças a Deus, e no Evangelho a Virgem Maria, que com um coração repleto de gratidão entoa uma ação de graças a Deus. Vamos lá, vamos começar então pela figura Ana. Nós conhecemos aqui a história está lá no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel. Vocês podem pegar depois, e diz que Ana, ela era estéril, ela não tinha filhos, e ela era humilhada, porque o seu esposo tinha 2 esposas, tinha 2 mulheres, e uma das esposas tinha 2 filhos, e ela não tinha filho nenhum. E aquela outra esposa a humilhava constantemente. Diz então que um dia ela vai ao templo e ela faz uma oração, uma promessa. Ela se derramando em lágrimas, fazendo aquela prece, dizendo que se ela tivesse um filho, ela o daria para que ele se dedicasse ao Senhor, e que navalha nenhuma passaria na sua cabeça. E diz então que o sacerdote Eli, vendo aquela mulher rezando, mas apenas movimentando os lábios, sem emitir som nenhum, achou que ela estava bêbada e a repreendeu. Tão cedo, mulher, já cheia de álcool e já embriagada? E ela diz, no versículo 15 do primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 15, ela diz: meu Senhor, eu não bebi, mas eu sou uma mulher aflita, e que me derramo em lágrimas na presença do Senhor. Eu não sou uma mulher frívola, diz aqui no versículo 16, mas grande é a minha dor e a minha aflição. Então, diante daquela outra humilhação, imagine que era uma mulher humilde, porque naquela humilhação que aquele sacerdote faz, chamando-a de bêbada, ela não se levanta
com um dedo em riste, dizendo: eu não estou bêbada coisíssima nenhuma. Ela disse: meu Senhor, é porque eu estou assim, porque eu estou sofrendo muito, mas eu não estou bêbada. Quer dizer, é uma mulher humilde. E aquela humildade, aquela atitude atraiu o olhar de nosso Senhor. Diz então o profeta que: mulher, daqui a 1 ano tu estarás grávida, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda o que lhe pedes. Diz então que Ana volta para casa e ela dá à luz Samuel. Pois bem, diz então, meus santos, vocês podem aqui imaginar, vamos aqui tentar entrar na psicologia de uma mãe, uma mulher que passou muitos anos da sua vida sendo humilhada porque não tinha filho. Quando ela ganha um filho, o que é que ela faz? Ela oferece ao Senhor. Mas, meus santos, ela não oferece ao Senhor assim, de uma maneira tão espiritual, tão espiritual e tão espiritual, que de nada tem de realidade. Espiritual aqui eu estou usando no sentido negativo. Não, isto é, quando o menino desmamou, uma criança em Israel, naquele tempo, desmamava, isto é, ele desmamava quando queria. Então o menino mamava ainda até em torno de 3 a 4 anos. Quando ele tinha então em torno de 3 a 4 anos, o que foi que ela fez? Ela pegou o seu filho e o levou para o templo e o entregou ao sacerdote, para que ali ele vivesse para sempre. Ela deu o seu filho ao Senhor. É esta aqui precisamente a leitura de hoje. Diz aqui: naqueles dias, Ana, logo que o desmamou, o seu filho, levou consigo Samuel à casa do Senhor. O menino, porém, ainda era uma criança. Depois de sacrificarem o novilho e apresentarem o menino a Eli, Ana disse-lhe: ouve, meu senhor, por tua vida, eu sou a mulher que esteve aqui orando na tua presença. É interessante aqui também o coração dessa mulher. O perdão aconteceu assim, era uma mulher tão humilde. A humildade, meus irmãos, nos predispõe a muitos dons, como o orgulho nos predispõe a muitos pecados. Ela era tão humilde que quando ela se encontra novamente com o sacerdote, ela não faz assim: olha, Senhor, eu sou aquela mulher que o Senhor achou que eu estava bêbada, lembra? Ela não faz isso, ela não passa na cara o erro do sacerdote, o juízo temerário que o sacerdote fez. Lembra daquela mulher que o Senhor julgou, achando que estava bêbada, quando na verdade, coitadinha, estava apenas sofrendo e rezando? Ela não diz isso. Ela diz apenas: ouve, meu Senhor, por tua vida, eu sou a mulher que esteve aqui orando ao Senhor na tua presença. Eis aqui o menino que eu pedi, porque o Senhor ouviu a minha súplica. Isto é, ela é tão humilde que ela perdoa com facilidade. A gente às vezes, quando traz uma mágoa muito grande no coração contra alguém, às vezes não percebe que a dificuldade em perdoar está exatamente na dificuldade de aceitar a humilhação. Eu me acho tão grande e tão importante que quando alguém me humilha, aquilo se torna uma ferida incurável. Que como aquela pessoa ousou me magoar dessa maneira? Ana era humilde, ela sentiu aquela humilhação, mas com facilidade ela conseguiu se desprender dela. Então essa mulher é exemplo para nós aqui o coração do que eu hoje quero falar é do desprendimento, da generosidade, mas é também exemplo para nós no perdoar. Então, se você traz no coração uma dificuldade em perdoar por algo que alguém lhe fez, alguém
traiu você e você tem uma dificuldade imensa em perdoar. Meu santinho, minha santinha, lembre-se, você constantemente trai o Senhor e o Senhor lhe perdoa. Quem aqui, quantas vezes na vida você já pediu perdão a Deus pelas suas traições? Pense nas confissões que você fez e nas vezes em que você pediu perdão a Deus. A palavra de Deus diz que o justo peca 7 vezes. Quer dizer, quantas traições nós trazemos no coração. Mas dessa nós nos esquecemos. Mas quando alguém nos trai, aí nós guardamos no coração por toda a vida. Quando alguém nos humilha, nós guardamos aquela humilhação para sempre. Mas nós que humilhamos o Senhor, desprezando Ele que é o nosso Rei, ó Rei das nações, cantamos na antífona de hoje, nós que desprezamos e que tratamos com indiferença o nosso Rei, nós achamos que isso não é nada, e nos humilha, a ferida se abre e fica latejando a vida inteira. Então precisamos, meus santos, aprender de Ana esta humildade. Pois bem, diz então que Ana, ela vai e oferece o seu filho ao templo. Diz aqui: eis aqui o menino que eu pedi, e o Senhor ouviu a minha súplica, portanto eu também o ofereço ao Senhor, a fim de que só a ele sirva em todos os dias de sua vida. E adoraram o Senhor. Ela e Eli adoraram o Senhor. Percebe aqui, meus santos, esse desprendimento. Ela, tão agradecida por aquela graça que recebeu, retribuiu ao Senhor. Da mesma maneira, aí diz aqui, o salmo de hoje é a continuação imediata do texto de Samuel, que aqui termina o capítulo 1, e o capítulo 2 é o cântico de Ana, que eu pergunto a vocês, se ouvindo este cântico, se vocês se recordam de um outro cântico: exulta no Senhor meu coração, a minha alma exulta no Senhor. Exulta no Senhor meu coração, e se eleva a minha fronte no meu Deus. Minha boca desafia os meus rivais, porque me alegro pela vossa salvação. Os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. No evangelho de hoje nós ouvimos um Magníficat, em que a Virgem Maria diz: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. Deus derrubou, Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os orgulhosos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos sem nada. Também a Virgem Maria, que recebe Jesus, ela livremente oferece Jesus na cruz. Na cruz, a Virgem Maria não é uma mulher revoltada, não é uma mulher apegada, mas aquela que outrora tinha dito: faça-se em mim conforme a tua palavra, seja feita na minha vida conforme disseste, aceitou que a vontade de Deus fosse feita na vida do seu filho daquela maneira, e ela entoa a sua ação de graças. Meus irmãos, para que nós sejamos tão desapegados dos nossos sonhos, tão desapegados da nossa própria vontade, porque imagine, é claro que humanamente a vontade da Virgem Maria não era ver o seu filho pregado numa cruz. Estamos de acordo? Que humanamente este não era o sonho da sua vida. O meu sonho é que meu filho morra sofrendo numa cruz. É claro que humanamente este não era o sonho da Virgem Maria, mas ela foi desapegada e aceitou a vontade de Deus. É claro que o sonho de Ana não era, quando o menino
tiver com 3 anos, quando ele começa a fazer as gracinhas, né? Esse período é um dos melhores períodos da vida de um pai e de uma mãe. O menino começa a fazer gracinhas. Agora, nesse período, eu vou dar ao Senhor, e ele não viverá mais comigo, ele viverá para sempre com o sacerdote. Mas desapegada de si mesmo. Por quê? Porque no coração existia uma grande gratidão. Isto é, ela se sentia tão agraciada por Deus, que não poderia não retribuir a Deus tanto amor que havia recebido. Meus irmãos, é por isso que, por exemplo, no Natal, nós damos presentes. Existe esse costume, e é um costume bonito, de no Natal nós darmos presentes uns aos outros. Por que é que damos presentes? Pelo menos este deveria ser o significado. Isto é, o seu coração está tão agradecido pelo presente que você recebeu, Jesus, que você de alguma maneira exterioriza a sua gratidão e a sua alegria, dando presentes aos seus irmãos. Este é o significado da alegria que transborda. Então Ana estava tão agradecida a Deus pelo presente que recebeu, que ela deu ao Senhor, que ela não se apegou àquele presente. O que é que isso, meus santos, deve nos ensinar neste Natal? Deve nos ensinar de que nós precisamos pedir a Deus a graça desse transbordamento de gratidão, para que nós nos ofereçamos a Deus como presente. Quem aqui está disposto a se dar como presente a Deus? Não responda rápido. Se você não sabe, saiba, oferecer-se a Deus como presente é dizer que a sua vida não é mais sua. Você vai viver agora a vida sonhada por Ele, os sonhos dEle, a vontade dEle, porque você agora é o servo do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa vontade. Você agora é o escravo do Senhor, livremente se oferece a Deus para ser escravo dele. Isto é, o escravo não tem vontade, a vontade é do seu Senhor. Você quer de verdade se oferecer a Deus como presente? Meu santinho, se você ainda se apega, se você ainda diz, mas eu quero viver a minha vida à minha maneira, ainda tem sonhos, vontades que eu quero ver realizadas na minha vida, é porque você ainda não se deixou tocar pela profunda alegria das graças que Deus lhe concedeu. Meus irmãos, nós ainda olhamos com muita naturalidade, isto é, quando nós pensamos esta realidade: Jesus, o Filho de Deus, se fez homem para mim. Jesus, o Filho de Deus, será deitado num coxo por mim. Jesus, o Filho de Deus, ele vai ser aquecido pelo calor dos animais. Ele não tinha mantas apropriadas, né, para aquecer o seu corpo. Foi aquecido por algum pano rústico e pelo calor dos animais, porque ele veio na pobreza, na simplicidade, na pequenez, porque ele me ama muito. E aquele que veio no desprendimento, na pobreza e na pequenez, e que foi deitado na manjedoura, depois será também nu, deitado numa cruz, pregado numa cruz, para a minha salvação. E eu vejo tão grande prova de amor, e o meu coração não se comove. E você ouve essas palavras e não sente no seu coração um desejo de amar de uma maneira semelhante, de demonstrar a sua generosidade de uma maneira semelhante. Quando a gente recebe
uma grande demonstração de amor, a gente procura instintivamente, pelo menos deveria ser assim, a gente procura instintivamente demonstrar amor também. A pergunta é: o seu coração experimenta esse desejo de pagar com amor o amor que você recebeu? Muitos santos disseram essa frase, mas Santo Agostinho, talvez um dos primeiros, isso disse: amor com amor se paga. Então eu recebi amor, e eu devo então pagar com amor o amor que eu recebi. Peçamos, meus santos, peçamos a intercessão desses santos que amaram. Peçamos a intercessão de Santa Ana, não a Senhora Santana, refiro-me aqui a esta Ana aqui. Peçamos também a intercessão da Senhora Santana, peçamos a intercessão da Virgem Maria, peçamos a intercessão de Santo Agostinho, de São Bernardo de Claraval, desses santos que amaram com generosidade, de Santa Teresinha do Menino Jesus, de Santa Teresa d'Ávila, de São João da Cruz, de São João Bosco, de São Curadás, de Santa Catarina de Sena, de Santa Rita de Cássia, tantos santos, tantas santas que quiseram amar com generosidade. Peçamos a intercessão deles, suplicando a Deus que por intercessão deles seja arrancado do nosso peito este coração egoísta, mesquinho e superficial, e que Deus misericordiosamente coloque no nosso peito um coração que ame e que queira amar com generosidade, para que nós possamos neste Natal, com as nossas atitudes e com a nossa doação própria, espontânea, tentar pagar com um pouquinho de amor o grande amor que de Deus nós recebemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.